Voltamos com o Papo Mãe. E coisas boas a gente sempre gosta de espalhar e mostrar aqui. Eu fui lá na Espaço Nascer para conversar com a enfermeira obstetra Fernanda Moraes, que tem um trabalho muito lindo. Olha só. Mamães, eu tô aqui com a Fernanda Moraes, que ela é enfermeira e é residente em enfermagem obstétrica, não é isso? Isso. Ela é daquelas pessoas que a gente fica na dúvida, será que ela é de verdade ou será que ela é um anjo? Ela ministra um curso gratuitamente para as gestantes lá em União, que é de onde você é, né? Sim. Você nasceu em União. E é aquelas gravidinhas que estão em dia com o seu pré-natal, ela ainda faz um ensaio fotográfico de presente como forma de incentivar essas gestantes. Você é de verdade, menina? Minha primeira pergunta é essa. Você é de verdade ou você é um anjo? Sim, conta pra gente como é que começou, por que você decidiu se dedicar dessa forma? Inicialmente, foi criado um grupo de WhatsApp, porque quando eu iniciei a residência na Evangelina Rosa, elas me procuravam bastante para ajudar na assistência ao parto, para tirar dúvidas da gestação. Então, como eu mandava informações para muitas gestantes que já me procuravam pelo WhatsApp, então eu resolvi criar o grupo de gestantes. Presencial, né? Sim. Também. Aí a gente começou com o grupo de gestantes e tivemos o primeiro encontro presencial, onde eu disse, aí eu sempre questionava elas, vocês tiram fotos da gestação, vocês registram esse momento? E elas não tiravam porque não tinham condições. Então, eu tinha trocado de celular, então eu vou fazer um ensaio de vocês. Aí a gente começou no primeiro encontro a fazer ensaios com fotos em cada encontro presencial. Aí todo mês é marcado um encontro presencial, também marcado um ensaio fotográfico com elas. Olha que e hoje massa. eu já fotografo também os bebês. Então, eu estabeleci, para vocês realizarem o ensaio fotográfico gestacional, vocês têm que ter pelo menos 6 consultas na gestação, que é o que o Ministério da Saúde preconiza para um pré-natal de qualidade. Então, é uma forma de incentivar elas a realizar o pré-natal direitinho, indo para as consultas mensalmente, como também uma forma de delas buscarem, além do com o pré-natal realizado de forma corretamente, ganhar um ensaio gestacional. Quais são as principais dúvidas, Fernandinha, que essas gestantes têm? A maioria são de primeira viagem, então elas têm muito medo em relação ao parto normal, muitas dúvidas em relação aos cuidados com o bebê. Tem muita mãe adolescente que não se vê ainda mãe, não sabe como é cuidar do bebê. É mesmo, Fernanda. Eu tenho certeza que a procura é imensa também, Sim. né? Hoje já são mais de 158 mulheres. Caramba! Já foram mais que viram todas amigas também. Sim. Minha casa é praticamente uma clínica, toda hora cheia de gestantes, cheio de bebês. Elas me procuram bastante. Olha que bacana isso. O tempo que ela teria livre, ela se dedica a levar informação para outras mamães, incentivar o pré-natal. Ela foi atrás de se especializar na parte de fotografia, para fazer um ensaio de gestante bacana, para que fique o registro, porque eu tenho certeza que muitas dessas mães, se não fossem por você, não teria nenhum registro do momento da gestação, né? É isso que mais me como é que eu posso te incentiva? Falar? Isso, porque eu vejo que a gestação é uma fase única. Você pode ter 1, 2, 3, 4 gestações, mas cada gestação vai ser diferente, nenhuma gestação é igual. E você não tem uma fotografia de qualidade, não tem uma foto guardada para recordar esse momento tão importante, eu acho isso é essencial, você ter esse registro. Por isso que eu busco realizar esses ensaios fotográficos, que elas amam. Eu quero dizer que você faz um trabalho lindo. Obrigada. Que eu estou muito orgulhosa, muito feliz, de verdade, de te conhecer. E dizer que você, por favor, continue levando para essas mulheres essas informações, que você faz a diferença de verdade, Fernandinha. Se você é uma das pessoas que a gente quer que o mundo esteja cheio de pessoas maravilhosas, assim, que dedicam o seu tempo para ajudarem outras pessoas num momento tão especial. Eu queria agradecer as meninas que fazem parte do Projeto Partejando, aqueles que admiro, que entram em contato comigo pelo WhatsApp, Instagram. Eu vou estar sempre disponível para ajudar cada um de vocês. É um prazer ser responsável por vocês, é um prazer ter vocês comigo. Essa foi a Fernandinha trazendo o seu exemplo, mamães, que outras profissionais também possam se inspirar e fazer como ela. Gente, que menina fofa, um amorzão de pessoa. Parabéns, viu, Fernanda? Parabéns. Que mais outras profissionais possam se inspirar no seu exemplo.
Bom, vamos falar agora, nós já falamos das mudanças que acontecem na cabeça da gestante, vamos falar agora um pouco do que acontece com o corpo dessas mulheres. Para me ajudar nisso, eu convidei o doutor Bruno Miller, que é cirurgião plástico. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Tenho muitas dúvidas aqui, a gente colocou lá no nosso Instagram para as mães mandarem. A primeira delas é, depois de quanto tempo a mãe se olhou no espelho, o filho nasceu, caramba, estou insatisfeita, quero fazer uma cirurgia plástica. Depois de quanto tempo essa mãe pode fazer uma cirurgia? Aline, muito obrigado pelo convite para falar de um tema tão relevante e tão importante e que eu acho que realmente faz parte do período do puerpério, do pós, logo depois que a criança nasce, né? Como vocês já tinham falado nos blocos anteriores, realmente o período da gravidez é um período que muda bastante a vida, né? Muda a vida da mulher, mudam os hábitos, os hormônios influenciam no comportamento, no jeito dela se ver, no jeito dela ver as coisas, no jeito dela ver a vida. E também os hormônios têm um efeito sobre o corpo das mulheres, né? E na maioria das vezes essas alterações causadas pela gravidez, elas são relevantes e podem trazer problemas na autoestima e problemas na aceitação, tanto da nova fase da vida da mulher, quanto da própria mulher se aceitar, né? Se aceitar, estar satisfeita com o próprio corpo. Então, assim, a cirurgia plástica pós-gestação, ela realmente tem esse poder de alterar esse período, né? Primeiro, a gente tem que ter muita calma, Aline, no período pós-operatório, logo depois do parto, né? Algumas mulheres perguntam assim, vou fazer cesárea, pode aproveitar logo e fazer uma lipo? Aproveitar que já vai fazer a cirurgia? É exatamente isso que a gente tem que chegar, nesse ponto que a gente tem que chegar. Logo depois que a mulher tem o parto, ela tem que respeitar aquele momento, né, do pós-parto. A gente não recomenda de maneira nenhuma que seja feita nenhuma intervenção estética numa mulher que teve filho, pelo menos 6 meses depois que ela já teve aquela gravidez, né? E, assim, mesmo que tenha sido parto normal, por exemplo? Mesmo que tenha sido parto normal. Por quê? Porque o corpo demora para se readaptar, né? Foram 9 meses ali naquela gestação, na qual a mulher teve um aumento da pele no abdômen. A mama, por exemplo, sofre diversas alterações, que a gente pode comentar um pouquinho mais na frente sobre isso. Então, assim, mesmo parto normal, respeite aquele momento inicial da gravidez, aproveite aquele momento, a gente sabe que é um período de muitas transformações, então a gente recomenda que espere pelo menos esses 6 meses para a gente pensar em fazer alguma intervenção estética. Até porque, imagina, assim, a mãe no pós-operatório, ela deve ficar em repouso, ela tem algumas limitações e aquela criança, aquele bebê está precisando dela, né? Então, você já falou, eu já quero saber com relação a essa questão da amamentação. A amamentar deixa o seio flácido? Além de sim, a amamentação ela altera bastante o seio das mulheres, né? Primeiro que durante a gravidez é comum a mulher passar por uma fase na qual a mama dela aumenta um pouco, devido às alterações hormonais, a mama aumenta de volume, e no pós-parto imediato também. Quando a mulher tem mais leite, tem mais conteúdo naquela mama, ela tende a sofrer um processo de aumento, né? E com o passar do tempo, depois que ela para de amamentar, a tendência é que esse seio ele volte para o tamanho que era antes. Qual é a solução? É silicone? E não, o que acontece? E quando esse processo acontece de aumentar e diminuir, como a maioria das coisas, acaba acontecendo a flacidez. Certo. A maioria das mulheres, ou algumas mulheres, elas acabam tendo uma flacidez depois de amamentar. Então, assim, depende muito do que a mulher quer, Aline. Se ela quer, por exemplo, resolver só o problema da flacidez sem aumentar o volume da mama... Se ela está satisfeita com o volume, né? Se ela está satisfeita com o volume daquela mama, realmente não é preciso a inclusão da prótese de silicone. Mas se ela quer aumentar o volume, deixar a mama um pouquinho mais em pé, com o colo um pouquinho mais marcado, realmente a prótese de silicone é uma boa opção. Se ela está satisfeita com o tamanho da mama, deve ser feito o quê? A gente faz o que a gente chama de mastopexia. Mastopexia, isso, certo. Que é retirar a pele que está sobrando na mama. A gente reajusta a relação que tem entre a pele e o conteúdo da mama, que ficou um pouco desajustada por conta da gestação. Então a gente suspende a mama, faz o que a gente chama de mastopexia. Silicone atrapalha ou não na amamentação, definitivamente? Primeiro, vamos lá. Vamos considerar que é uma paciente jovem que nunca teve filho e que pensa em colocar uma prótese de silicone. A prótese de silicone ela não interfere no processo de amamentação, porque a gente coloca a prótese de mama abaixo do tecido mamário. A gente não corta os ductos, mesmo quando a gente faz aquela incisão chamada periareolar,
a paciente vai estar apta a fazer a amamentação normalmente depois. O que pode acontecer é que algumas pessoas podem sentir um desconforto maior por conta da presença da prótese, mas a gente observa que no dia a dia isso realmente não é comum. É mais tranquilo. E a redução da mama pode atrapalhar? A redução da mama pode atrapalhar um pouquinho a gestação. A cirurgia de redução da mama, Aline, ela já é um pouquinho diferente da inclusão de prótese de mama, né? A inclusão a gente faz através de pequenas incisões, através de incisões às vezes de até 4 centímetros. Sim. A redução já é um processo completamente diferente. Aí pode cortar os ductos mamários? A gente corta a mama em vários locais e isso pode realmente influenciar na gestação, mas normalmente, a pessoa que faz redução mamária, ela pode sim amamentar, ela consegue amamentar, tá? Isso que fique bem claro. Mas, assim, as cicatrizes, o desconforto pode atrapalhar um pouquinho. Então, só para concluir, realmente, a redução da mama, a mulher que reduziu a mama, ela pode amamentar. Tá? Ótimo, que bom saber disso. Doutor, aquelas mulheres que querem fazer várias cirurgias ao mesmo tempo. Ela quer, sei lá, colocar uma prótese de silicone, aproveitar para fazer uma lipoaspiração, corrigir uma gordurinha que está no braço e fazer várias ao mesmo tempo. É possível e é indicado? Aline, é interessante você falar sobre isso, ainda mais a gente falando sobre as alterações da gravidez, né? Que hoje em dia é muito comum a gente ouvir falar num termo chamado mommy makeover, né? Que é quando a mulher ela quer fazer uma série de correções relacionadas à cirurgia plástica depois da gravidez. Sim. E o que é esse procedimento? É quando a gente faz o que a gente chama de cirurgia combinada. A gente aproveita a mesma cirurgia para fazer tanto a parte de lipoaspiração das costas, lipoaspiração dos culotes, lipoaspiração do abdômen. Dá uma geral naquela mulher. Como a abdominoplastia e a cirurgia de mama. O que a gente tem que deixar bem claro, Aline, é quem são as pacientes que podem fazer essa cirurgia, né? Que são geralmente pessoas que têm uma boa estrutura, porque elas vão precisar ficar em repouso depois. E o pós-operatório é um tanto quanto mais complicado, porque mexe com várias partes do corpo, né? Exatamente, mexe com várias partes do corpo. Então, assim, ela vai ter uma série de restrições no período pós-operatório, né? E se for uma mãe, né? Que a gente está falando sobre isso, a gente tem que levar em conta que ela tem um bebê pequeno para cuidar, esse tipo de coisa. Então, é bastante relevante a gente selecionar bem essas pacientes. Sim. Primeiro tem que ser pessoas rígidas, pessoas boas, que tenham saúde boa, com os exames todos em dias, que o cardiologista libera para fazer a cirurgia, porque realmente é uma cirurgia bem extensa. E que tenha um apoio em casa para cuidar dos filhos. Às vezes a gente começa a cirurgia de manhã e só acaba no final da tarde. Uma cirurgia mesmo, doutor? Bem extensa. Passa o dia inteiro operando. Exatamente, a mesma paciente. Outra dúvida, a abnoplastia, né? Que é diferente da lipo, que tira só a gordura, né? Da lipoaspiração. A abnoplastia, ela envolve a pele também. É quando tem aquela pele bem flácida, né? Exatamente, Aline. A abdominoplastia é um procedimento que a gente utiliza para corrigir as alterações causadas tanto por uma gestação, como por um processo de perca de peso, que alguma mulher, até mesmo homens, possam apresentar, que a gente vai retirar o excesso de pele no abdômen dos pacientes. E além de corrigir o excesso de pele, a gente também corrige o que a gente chama de diástase dos músculos reto-abdominais, que, por exemplo, uma mulher engravidou, né? O que acontece? A barriga ela aumenta de volume. Quando ela aumenta, a tendência dos músculos é se afastar um do outro. E geralmente quando aquela gestação encerra, esses músculos tendem a voltar à posição, mas eles acabam voltando um pouco afastados um do outro. Sim. E acaba a mulher perde um pouco da cintura, sabe? E aí fica aquela flacidez de pele lá embaixo, né? As pessoas chamam de pochete, né? Aquela pelezinha que fica sobrando lá embaixo. Famosa. Aí o que a gente faz? A gente corrige essa diástase, a gente procura dar uma cintura melhor para o paciente através da abdominoplastia e retira o excesso de pele que está lá embaixo. Depois que ela fez a abdominoplastia, é complicado voltar a engravidar? Porque uma vez assim, eu tirei a pele, né? Então tira um pouco da elasticidade. Ela vai poder fazer aquele barrigão de novo depois da abdominoplastia ou é recomendado que ela faça só depois que ela não deseja mais ter filhos? Sinceramente, Aline, eu recomendo que a pessoa primeiro defina que não quer ter mais filhos, por exemplo, para fazer a cirurgia, a abdominoplastia, né? Mas não porque a pessoa que fez a abdominoplastia não pode engravidar, pode. O abdômen das mulheres ele é bem distensível. Às vezes pode ter um pouquinho de restrição do crescimento do útero, mas isso é bem raro de acontecer. Então, assim, pessoa que fez a abdominoplastia também pode engravidar, tá? A mulher ela vai conseguir desenvolver a gestação normalmente.
O que acontece é que, por exemplo, a pessoa fez a abdominoplastia e engravidou depois, ela vai perder o resultado daquela cirurgia que ela fez antes. E provavelmente vai querer fazer outra depois. Entendi. Então, assim, lógico que na nossa vida a gente nem sempre escolhe o momento das coisas. Mas se puder escolher, realmente é bom fazer depois de ter definido a prole, depois de ter tudo isso já resolvido. Muito obrigada. Obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Lembrando que o nosso programa fica disponível para você no nosso aplicativo CV Play. Você pode rever tudinho lá. Suas dúvidas podem ser enviadas para o nosso Instagram, @AlinePapoMãe, ou no e-mail papomãe@cidadeverde.com. Espero o próximo domingo. Tchau, tchau.